Boa noite, meus irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Gênesis 32. Nós iremos ver o capítulo 32 e o capítulo 33. Porque eles contam a mesma história. E essa história que eles vão contar é sobre a reconciliação de Jacó e Esaú. Gênesis capítulo 32. Todos acharam? Abriram? Nós vamos ler apenas os dois primeiros versículos do capítulo 32, e aí, à medida que a gente for avançando, a gente vai lendo, o texto. Versículo 1. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus o encontraram. Quando Jacó os viu, disse: Este é o exército de Deus, e deu àquele lugar o nome de Manaim. Ore comigo, por favor. Amado e bendito Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A Ti, Senhor, nós queremos render toda a honra, glória e adoração. E é por isso, ó Deus, que nós cantamos, exaltamos o Teu nome através de cânticos, de hinos, de louvores espirituais. E nós lemos e ainda continuaremos lendo a Tua palavra. O que nós te rogamos, ó Deus, é que o Teu bendito e santo Espírito nos ilumine, Senhor. Esse é o nosso pedido, humildemente. Que o Senhor mande o Teu Espírito Santo a nos iluminar, a preparar o nosso coração para receber a Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, por intermédio da Tua palavra. Por isso que é tão importante que o Teu Espírito nos ilumine, para que possamos compreender essa palavra e Ele prepare o nosso coração para que possamos guardar a Tua palavra. Nos abençoa, fica conosco, fala ao nosso coração por intermédio da palavra do Senhor, e que eu seja, Senhor, apenas um mero instrumento em Tuas mãos. É isso que eu te peço, e em nome de Jesus eu já te agradeço. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor. Eu queria fazer um pouco diferente do que normalmente a gente faz aqui. Geralmente a gente começa fazendo o quê? Recapitulando o quê? O capítulo anterior. Só que hoje eu queria que a gente lembrasse de toda a trajetória de Jacó, desde o motivo pelo qual ele saiu da casa dele, a saída da casa dele, a estadia dele com o seu tio, até chegarmos aqui, aonde ele está literalmente, voltando para a sua casa. Então, o que a gente viu até agora desses acontecimentos na vida de Jacó? Já teve isso, Ele já nasce segurando o calcanhar do outro, Já nasce ele querendo prevalecer sobre o outro. Mas primeiro ele compra o direito de primogenitura, é isso? Compra com o quê? Com um prato de comida, uma refeição. Eu ia falar, eu vi. Hã? Ó, mas o primeiro da fila já foi, Peu. Os dois já falaram. Que mais? Nasceu segurando no pé do irmão. Ele comprou o direito de primogenitura. Que mais? Hã? Isso, engana Isaac para que Isaac abençoasse ele no lugar de Esaú. Então ele toma não só a primogenitura, mas ele toma também a bênção do seu pai, que era para ser do seu irmão. E isso é o que leva ele a fugir. Por quê? Porque Esaú havia dito que depois que passasse
o luto pelo pai, e o pai ainda nem havia morrido. Como não morreu ainda. Então ele diz, quando passar o luto pelo meu pai, eu vou matar Jacó. Por quê? Ele diz uma frasinha lá, por quê? Não. Mas não é essa frase que ele usa. Eu vou matá-lo porque eu o odeio. Eu o odeio. E aí, quem é que estava ouvindo atrás da porta? Rebeca. Que logo convence Isaac de mandar Jacó para a casa dos seus familiares, para que lá ele pudesse achar uma esposa. E assim ele faz. Então, quando ele sai, e ele leva o que na viagem? Não, o que ele leva? Ele vai dizer, quando a gente estiver vendo aqui, ele vai dizer o que ele leva. A única coisa que ele leva na mão é o quê? O cajado. Só, mais nada. Né? Poderíamos dizer que ele saiu com a roupa do corpo. Isso é ele que diz. E quando ele sai, que ele dorme, né? Que ele tem aquele sonho lá dos anjos subindo e descendo uma escada. Ele coloca até o nome do lugar de Peniel, você lembra? O que ele faz ali? Ele faz um voto. O voto era, se Deus levasse ele e trouxesse ele de volta e fosse o Deus dele, ele iria ser fiel a Deus em todos os dízimos. Isso é o que ele fala lá. E a gente vai ver daqui a pouco. E aí ele faz esse voto, ele vai, e aí quando ele chega no lugar lá, ele já dá de cara com os pastores que haviam levado o rebanho para beber, né, tomar água, e aí ele encontra logo a Raquel, por quem de cara ele se apaixona, não é? Aí ela leva ele, né? Aliás, ela leva ele lá para casa, e aí Labão diz para ele: esse é osso do meu osso, é carne da minha carne, é sangue do meu sangue. Esse aí é o quê? É um dos meus. É da família. Aí a primeira coisa que Labão pergunta para ele é o quê? Tu vai trabalhar para mim de graça porque tu é meu parente? Aí ele faz a proposta. Não, eu trabalho por ti 7 anos pela Raquel, tua filha. Eles concordam, apertam a mão, ele trabalha os 7 anos, quando termina ele diz, olha, chegou o tempo, eu quero minha mulher. Aí Labão entrega Lia. Quando ele acorda de manhã, que é isso? Tá me enganando? Aí, não, é porque aqui tem uma conversa de que a mais nova não pode se casar antes da mais velha. Ó. Só H. Aí depois eu vou trabalhar mais 7 pela outra. Nisso tudo ele trabalha 14 anos pelas 2 mulheres e mais 6 pelo gado, pelo rebanho. Até que Labão, né, eles acordam lá um salário. E aí depois de 20 anos lá, Deus manda ele partir. Porque tanto os filhos de Labão como o próprio Labão já não estavam enxergando Jacó da mesma maneira. Os filhos estavam dizendo que ele estava roubando o pai, Labão, e Labão já estava olhando torto para Jacó. E aí Jacó faz lá um esquema e foge, vai embora. 3 dias depois, Labão fica sabendo e vai atrás dele. Lá eles conversam, mas antes deles conversarem, Deus aparece para Labão e diz o quê? Cuidado, não faça nada com Jacó, né? E aí ele vai lá, conversa com Jacó. Raquel faz o que com os ídolos? Rouba os ídolos do pai dela, né? Labão procura nas tendas, mas não encontra, porque Raquel é
o sangue deles, engana o pai, não é? E aí Jacó fica indignado com Labão. Eu sei que eles fazem lá uma aliança. E aí o final do versículo do capítulo 31, acompanha aí. O último versículo, o versículo 55. Diz que Labão levantou-se de manhã cedo, beijou seus filhos, suas filhas, os abençoou e partiu e voltou para casa. E aí o capítulo 32 começa justamente assim: Jacó também seguiu o seu caminho. Então, chegamos até aqui. Todos esses foram os acontecimentos na vida de Jacó, que levou ele a fugir da casa do pai dele, e que agora ele está retornando para a casa do pai dele, porque Deus havia dito que era a hora dele voltar, porque a promessa de Deus é que ele ficasse, aliás, fosse uma grande nação, mas não aonde ele estava, na casa de Labão, mas na casa lá em Canaã, com o pai dele, Isaac. Então ele volta. Porém, tem um grande problema aqui. E qual é o problema? Esaú. E quando ele volta, aliás, quando ele parte com as ameaças do irmão de que iria matá-lo. Qual é a última coisa que ele escuta sobre o irmão dele? Que ele vai matar e que ele está como? Odiando ele. Essa era a visão, o pensamento de Jacó em relação a Esaú. E agora ele está voltando. Claro. Deus já, eu até falei isso na semana passada, né? Deus, ele está aqui meio que com Labão e Jacó ensaiando a reconciliação. Primeiro ele se reconcilia com Labão, agora ele vai para a principal das reconciliações. E esses 2 capítulos é sobre isso. A reconciliação de Jacó com Esaú. Amém? Então vamos ler o texto. A partir do versículo 3. Vamos lá. Versículo 3. Jacó enviou mensageiros à frente a seu irmão Esaú, a terra de Seir, o território de Edom. Ordenou-lhes: falareis a meu senhor Esaú deste modo: assim diz Jacó teu servo, morei com Labão como peregrino e fiquei com ele até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas, servos e servas, e mando comunicar isso a meu senhor para achar favor aos teus olhos. Depois disso, os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos ao encontro de Esaú teu irmão. Na verdade, ele está vindo para te encontrar acompanhado de 400 homens. Ele está voltando, né, com o coração já na mão. Manda na frente os mensageiros. Aí os caras voltam dizendo: ó, ele está vindo e está vindo com 400 homens. Como é que ficaria o coração desse coitado? Hã? A pressão baixou, né? Faltou terra nos pés. Pelo menos lá está em paz, né? Agora olha o versículo seguinte. Jacó teve medo e ficou aflito. Óbvio, né? Quem não ficaria? O cara saiu brigado com o irmão dizendo que ia matar ele, que odiava ele. Ele manda mensageiro e os mensageiros voltam com um recado dizendo: olha, ele está vindo com 400 homens. Pronto, acabou tudo. Agora já era. Aí o que ele faz? Versículo 7. Ficou com medo e dividiu em 2 grupos as pessoas que estavam com ele, bem como as ovelhas, os bois e os camelos, pois dizia: se Esaú vier a um grupo e feri-lo de morte, o outro escapará. Jacó sabe de uma coisa aqui. De uma coisa que ele precisa. E do que ele precisa aqui?
Não. Quase. Obviamente, sem aliança, aliás, sem isso que ele precisa, não dá para fazer uma aliança. Não, ele nem precisava disso. Ele precisava de Deus. Para quê? Que na verdade, ele precisava do perdão de Esaú. Era disso que ele precisava. É claro que para isso ele precisa de Deus. Só que ele nem sabe disso ainda. Tanto é que ele vai tentar comprar o perdão do irmão dele. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas o que ele mais precisava era do perdão de Esaú. Então, a primeira coisa que Jacó faz aqui é justamente se colocar numa posição, numa postura, não de alguém superior, mas de alguém que está numa postura, numa posição de servo. Tanto é que ele fala aqui, ele vai repetir isso algumas vezes, ele vai chamar Esaú de quê? De meu senhor. Só que ele sai daí como? Ele sai fugido, né? Mas ele sai numa postura de servo. Como é que ele sai? Quando Isaac abençoa ele abençoa ele para que Esaú fosse o que dele? Servo. Mas ele está voltando e ele precisa do perdão de Esaú. Então, quando alguém precisa de um perdão, ele não chega com ar de superioridade. Ele chega se humilhando. Ele chega numa postura de humildade. Então, vamos ler de novo. Versículo 4. Quando ele manda os servos dele lá. Falareis a meu senhor Esaú deste modo. Aí olha o versículo 5. Eu tenho bois, jumento, ovelhas, servos, e mando comunicar isso a meu senhor. Quem precisa de perdão não chega com superioridade. Caso contrário, isso não vai ter. Vamos pensar assim, ó. A gente quase praticamente todo dia a gente peca, correto? Sim ou não? Como é que você chega para pedir perdão a Deus? Porque quem precisa de perdão não chega com ar de superioridade. Ou você chega assim, Senhor, é o seguinte. É assim que a gente chega? Ó, teu filho já morreu por mim. E tu tem a obrigação de me perdoar. E afinal de contas, eu já entreguei minha vida para ele. Eu determino o meu perdão. É claro que a gente não fala isso. Porque quem precisa de perdão se humilha. Ou, pelo menos chega com humildade. Jacó sabia que ele precisava do perdão de Esaú. E por isso ele começa a falar com ele como quem é servo dele. Eu acho muito interessante quando ele vai chegar perto dele, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas ele se ajoelha 7 vezes aos pés de Esaú. Quem fazia isso era um escravo. Então ele está se colocando para Esaú como uma figura de escravo mesmo. Fala ao meu senhor, meu senhor, meu senhor. Alguém falou alguma coisa ali? Exatamente, né? O que o medo não faz, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Essa é a primeira coisa que ele faz, né? Ele se coloca ali numa posição de inferioridade, digamos assim, né? De uma postura de servo. Mas ele faz uma segunda coisa, que é uma coisa que, antes da gente ler, é uma coisa que nós geralmente só fazemos quando a gente percebe que tudo saiu do controle. Não está mais sob o nosso controle. Aí a gente faz isso. Que é orar. A gente deveria orar sempre.
Mas no geral, a gente só ora por uma coisa quando sai do controle. E é justamente isso que ele vai fazer. Ele vai orar. Leia comigo aí versículo 9. E Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volta para a tua terra e para os teus parentes, e eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, porque passei este Jordão apenas com o meu cajado, e agora volto em 2 grupos. Peço-te que me livres da mão de meu irmão Esaú, pois tenho medo dele. Não permitas que ele venha matar a mim e as mães com seus filhos, pois tu mesmo disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que de tão grande não se poderá contar. Então a primeira coisa que ele faz aqui nessa oração é reconhecer que ele, Jacó, não merece. Olha o começo do versículo 10. Eu não sou digno. Digno de quê? Do favor de Deus, da misericórdia de Deus. É a primeira coisa que ele faz na oração. Eu não sou digno. Segundo, na oração, ele reconhece o que Deus faz por ele. Você foi misericordioso, não é isso? Ainda no versículo 10, olha aí. As tuas misericórdias e toda a tua fidelidade. E ele reconhece a bênção de Deus sobre ele. Eu passei o Jordão só com cajado. E como é que eu estou voltando? Em 2 grupos. Com muitos animais, muitos servos, né? 2 esposas, 11 filhos. Porque Benjamim ainda não havia nascido. Então ele volta muito próspero. Então ele está reconhecendo o que Deus fez por ele, as bênçãos que Deus deu a ele, e reconhecendo que ele não é digno disso que Deus fez por ele. A terceira coisa que ele vai falar aqui na oração é pedir que Deus o livre. Ele está pedindo livramento. Olha aí o versículo 11. Peço que me livres da mão de meu irmão Esaú, pois eu tenho medo dele. E a última coisa que ele vai dizer é colocar essa oração tendo como base a própria promessa que Deus fez para ele. Ele está dizendo, foi o Senhor que me mandou voltar. Não foi Deus que mandou ele voltar? E outra, o Senhor disse que a minha descendência seria como, né, assim, não, ninguém iria poder contar. Essa foi uma promessa que Deus fez para ele. Então a oração dele tem como base aquilo que Deus havia falado para ele. As promessas que Deus havia feito para ele. Então essa é a oração de Jacó. Ele está com medo, mas ele ora a Deus. E entrega a Deus toda aquela situação que obviamente não estava mais no controle dele. E aí o que acontece? Vamos lá. O que acontece é que agora Jacó vai colocar em prática um plano. Ele vai fazer um plano aqui. E qual é o plano dele? Ele vai mandar presente para o irmão dele. E note uma coisa. Até aqui, Jacó ainda está tentando fazer uma coisa. O que ele está tentando fazer? Negociar, agir por ele mesmo, dar um jeitinho. Mas ele está com medo. Convertido daqui a pouco.
É aquela coisa do não existe, no avião caindo não existe ateu. Ele está com medo de morrer, meu irmão. Porque o irmão dele está vindo, a última memória que ele tem do irmão, ele está com ódio e vai me matar. Aí o irmão está vindo com 400 homens. O cara está com medo. Óbvio, é normal. Aí ele ora, pede a Deus, e aí ele bola um plano. Eu vou mandar presentes para ele. E, obviamente, aqui é o seguinte, a gente consegue perceber que ele está barganhando. A gente vai ver isso. Se não me engano, no versículo 20. Ele vai dizer, deixa eu ver se é o 20 mesmo. Ele diz que ele vai aplacar a ira de Esaú com os presentes. Então ele literalmente está tentando comprar o perdão do irmão dele. O que ele não percebeu ainda é que não é presente que vai comprar esse perdão. Não é o que ele faça que vai fazer o irmão perdoar ele. É Deus agindo lá com Esaú. É Deus agindo em favor de Jacó. É a ação de Deus. Não é ele tentando dar um jeitinho nas coisas. Porque até agora, todas as vezes que Jacó tentou dar um jeito, deu ruim. Foi ou não foi? Ele comprou a primogenitura, ele enganou o pai dele, ele tomou a bênção do irmão, ele enganou o sogro. Ele fugiu 2 vezes, uma do irmão, outra do sogro. Todas as vezes que ele tentou agir por ele mesmo, ele só piorou as coisas. Só que ele vai tentar mais uma vez fazer isso. Então vamos ler. Versículo 13. Ele passou ali aquela noite e separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite, com suas crias, camelas, né? 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Ele tinha muita coisa, meu irmão. Porque isso aqui é só o presente. Ele tinha muito. Então ele separa tudo isso aqui para o irmão. Versículo 16. Entregou aos seus servos cada manada em separado e disse: ide à minha frente e abri espaço entre uma manada e outra. E ordenou ao primeiro: quando meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar de quem és e para onde vais, e de quem são estes diante de ti, responderás: são do teu servo Jacó. É um presente para meu senhor, para Esaú. Ele também está vindo depois de nós. Ordenou igualmente o segundo ao terceiro e a todos que vinham atrás das manadas: assim falareis a Esaú quando o encontrardes, e direis também: o teu servo Jacó vem depois de nós, porque dizia: vou aplacá-lo com o presente mandado à minha frente, e depois o verei face a face. Talvez ele me aceite. O presente foi à sua frente, mas ele passou a noite no acampamento. Então, a ideia dele era: manda a primeira remessa, aí ele já vai ficar menos com raiva. Manda a segunda, já vai ficar mais tranquilo. Manda a terceira, a raiva já vai passar. E aí a gente chega. Então, essa era a ideia dele. Literalmente comprar o perdão de Esaú. Estratégico. Muito embora essa estratégia não valia de absolutamente porcaria nenhuma. Mas como eu disse desde o começo, não apenas aqui com Jacó, mas eu venho falando isso desde Abraão, Deus transforma aqueles que ele chama. Ele fez isso com Abraão. A gente viu que a vida de Abraão foi o quê, irmãos? Altos e baixos, né? A gente via Abraão, por exemplo, né? Lá falando com os anjos, e daqui a pouco estava negando que Sara era a mulher dele. É uma vida de altos e baixos.
A gente viu que Isaac também, apesar de ter poucas coisas sobre Isaac, mas não foi diferente. Ele também nega que Rebeca era mulher dele. E Deus vai transformando a todos, até Jacó. E Deus vai tratar com Jacó de maneira definitiva agora. É o que a gente vai ver. Deus mudando Jacó. Vamos lá, versículo 22. Naquela mesma noite ele se levantou e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque. Tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Porém Jacó ficou sozinho e um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. Quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: peço-te que me diga o teu nome. O homem respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó chamou o lugar de Peniel, dizendo: de fato vi Deus face a face e a minha vida foi preservada. O sol nascia quando ele atravessou o Peniel e mancava de uma perna. Por isso os israelitas não comem até o dia de hoje o nervo do quadril sobre a junta da coxa, porque o homem tocou a junta da coxa de Jacó no seu nervo no quadril. Então vamos lá. Às vezes a gente foca na coisa errada aqui nessa passagem. A gente foca no fato de que Jacó está brigando com o anjo, né? Como é que foi essa briga? Que anjo era esse? Como era o nome dele? O anjo nem quis dizer o nome, né? Mas o foco aqui não é a luta. O foco aqui é a consequência dessa luta. E quais foram as consequências dessa luta? Pelo menos 3. A primeira, uma mudança visível em Jacó. Qual foi a mudança visível em Jacó? O anjo tocou na coxa e ele ficou andando como? Mancando. Essa é a primeira mudança, uma mudança visível. Quem visse Jacó saberia que daqui para frente ele era ou estava diferente. Correto? A segunda coisa aqui é a mudança de nome. Vocês sabem, desde quando a gente estava falando sobre os nomes dos filhos de Jacó, que o nome ou os nomes têm o quê? Tem significado. Qual era o significado do nome de Jacó? Não era. Não. Todo mundo acha que é enganador, trapaceiro. Esse não é o significado do nome de Jacó. Qual é, irmãos? O texto lá diz, quando ele nasce. O que vai segurar no calcanhar. Esse é o significado do nome de Jacó. Segurar no calcanhar tem o significado de alguém que tenta prevalecer sobre outros. Tenta levar vantagem sobre outros. Agora, Jacó significa aquele que segurou no calcanhar. E agora, o anjo vai dizer que ele não se chamará mais assim. Porque ele não precisará mais lutar para prevalecer. Ou tentar prevalecer sobre alguém. E por que não? Porque ele vai ser abençoado. Deus está mudando não apenas o nome de Jacó, mas todo o caráter dele, baseado naquilo que ele foi a vida inteira.
alguém que tenta levar vantagem sobre os outros. Por quê? Porque ele é aquele que nasceu segurando no pé de outro. Só que agora ele não vai mais ser isso. Não vai mais precisar disso. Não que ele precisasse, né? Ele nunca precisou. Mas agora, todas as vezes que ele andasse, que ele sentisse a dor no quadril, ele ia se lembrar de que Deus o abençoou. E que ele não precisaria mais tentar prevalecer sobre ninguém. Porque a bênção de Deus estava sobre ele. Deus o mudou visivelmente. Todo mundo ia ver que ele mudou. Deus muda o caráter, o nome. Porque o nome tem significado, né? Tem a ver com o nosso caráter. Não é isso? Quando alguém tem um nome sujo na praça, sujou o quê? Não é só o nome, né? Sujou a nossa confiança, reputação. Então, Deus está trabalhando isso em Jacó. E em terceiro lugar, olha o versículo 30. Ele deu o nome de Peniel, por quê? Por quê? Porque ele viu a Deus face a face. Guarde isso. Vi a Deus face a face. Porque aqui é como se agora os olhos dele estão se abrindo para perceber Deus. Algo que ele, muito embora orasse, às vezes parece que passava despercebido. Deus disse, pode voltar. Deus disse, eu vou ser contigo. Ele até ora, mas ele manda presente para dar um jeito. Só que agora, ele está tendo uma percepção de Deus diferente. E essa percepção agora está marcada onde? No quadril. Amém? Amém? Capítulo 33. Então, eles vão se encontrar. E é claro que Jacó tem uma nova estratégia, né? Versículo 1. Jacó levantou os olhos e viu que Esaú estava vindo, com 400 homens. Então repartiu entre repartiu os filhos entre Léia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, né? Léia e seus filhos, e Raquel e José por último. Deixou quem por último? A Raquel, né? A que ele amava, né? Com o Josézinho no colo dela. Pobre da serva, né? Que estão na frente lá, as primeiras que vão morrer, né? Se fosse morrer, né? As primeiras que iam morrer. As servas e os filhos dela. Depois Lia, né? Léia, e depois Raquel. Versículo 3. Ele mesmo passou à frente deles, inclinou-se no chão 7 vezes até chegar perto de seu irmão. E agora, meus irmãos, nós vamos ter o encontro deles. E de tudo que Jacó poderia imaginar, Esaú agiu totalmente ao contrário. O que Jacó fez é aquilo que todos nós fazemos costumeiramente. Sofrer antes. Não. Ele vem com 400 homens. Meu Deus, e agora? Estamos todo mundo morto. Deixa eu dividir logo esse povo aqui. Porque se ele matar a primeira remessa, a outra foge. Agora lá vem ele. Peraí, deixa eu separar os meninos aqui. Sofreu por antecipação. E Esaú fez exatamente o contrário de tudo e qualquer coisa que Jacó pudesse imaginar. Porque na hora que Esaú vê Jacó, sabe o que ele faz? Ele corre na direção de Jacó, o abraça e o beija. Todo aquele ódio
que Esaú tinha de Jacó, Deus converteu em amor. São dois irmãos que não se veem há 20 anos. E estão se reencontrando. E aquele ódio já não é mais ódio, agora é amor. Ele corre, o abraça, agarra no pescoço do seu irmão e o beija. Isso é cena de filme. Nem Hollywood faz um roteiro desse. Isso é só Deus, irmão. Não são os presentes de Jacó. É tanto que Esaú vai dizer assim: irmão, pelo amor de Deus, o que são aquelas coisas? Que é tudo aquilo que tu me mandou ali? Aí ele diz: é pra tu. Ele: meu irmão, eu não preciso, já tenho demais. Quem quebrantou o coração de Esaú? Foi os presentes? Foi o Senhor, que desde o começo disse: volta. Por que Deus manda Jacó voltar? Porque ele já trabalhou o coração de Esaú, meu irmão. E não foi agora, foi de antes. Vocês vão lembrar aqui que quando Jacó vai para cá, qual é a primeira coisa que Esaú faz? Quando Jacó foge para a casa de Labão, procurando Labão, qual é a primeira coisa que Esaú faz? Não. Vai procurar uma mulher entre as filhas de Ismael. Por quê? Porque ele viu que ele havia decepcionado os pais. Deus já está trabalhando no coração de Esaú aí, meu irmão. Ele olha e ele percebeu que as mulheres que ele havia pego para a mulher havia decepcionado os pais. E agora ele vai na casa de Ismael e busca uma esposa para ele. A mesma coisa que Isaac está fazendo, mas na casa de Labão. Deus já estava preparando o coração de Esaú. Não eram os presentes, não é o jeitinho de Jacó. É o poder de Deus que trabalha para que pessoas se relacionem, se reconciliem. E não importa o tamanho do problema que foi causado, o poder de Deus para unir é muito maior, meu irmão. Ele transformou o ódio de Esaú em amor. Vamos ler, meu irmão. Porque essa cena aqui, quando a gente lê, a gente quase consegue vislumbrar ela. Olha só, versículo 4. Esaú correu ao seu encontro, o abraçou, lançou-se ao pescoço dele e o beijou. E eles choraram, meu irmão. Eu tenho muita dificuldade de chorar. Não sei por quê. Mas se tem uma coisa que me emociona, é reencontro. Não sei se você já viu aqueles vídeos que tem no YouTube de soldados voltando para casa. Aquilo ali mexe comigo. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. 20 anos depois, os irmãos estão se reencontrando depois de uma briga. Eu fico pensando, porque às vezes acontece isso, né? Você briga com alguém e aí fica não sei quanto tempo sem falar com essa pessoa. Aí daqui a pouco você nem se lembra o porquê que vocês não estão se falando. E o que foi que aconteceu mesmo? Nem me lembro. Eu fico imaginando se eles ainda lembram, né? 20 anos depois, e mesmo se lembrasse, meu irmão, isso foi há tanto tempo. Isso foi uma coisa tão besta. Esaú já tem tudo que ele precisava. Jacó também. A única coisa que eles não tinham era o quê? A presença um do outro. Por 20 anos. E aí eles se reencontram, se abraçam e choram. Por isso que eu disse, isso é cinema, meu irmão. Isso é cinema, é um filme de drama. Versículo... Hã? Não, dorama não, pelo amor de Deus. Versículo 5.
Quando Esaú levantou os olhos, viu as mulheres e os meninos e perguntou: quem são estes contigo? Jacó respondeu: os filhos que Deus bondosamente deu a teu servo. Então as servas se aproximaram e elas e seus filhos se inclinaram. Aproximaram-se também Lé e seus filhos, inclinaram-se. Depois José e Raquel se aproximaram e se inclinaram. Então Esaú perguntou: que pretendes com toda essa manada de que encontrei? Jacó respondeu: achar favor aos olhos do meu senhor. Aí olha o que Esaú diz: tenho muito, meu irmão. Fica com o que tens. Porém Jacó respondeu: não. Se agora tenho achado favor aos teus olhos, aceita o presente da minha mão, porque ver o teu rosto foi como ter visto o rosto de Deus. Você nota que mudou aqui? Antes ele queria dar os presentes para aplacar a ira do irmão. E agora? Agora ele quer dar os presentes simplesmente como um ato de gratidão. Não porque quer comprar alguma coisa. Porque Esaú nem ia receber. Aí ele vai dizer aqui, de tanto ele insistir, Esaú aceitou, mas ele nem queria. Mas preste atenção numa coisa que pode ter passado despercebido aí por você. Eu quero que você volte para o capítulo 32. Leia o versículo 20. Quando ele manda os presentes, ele manda eles ir na frente e aí ele diz assim, ó: depois o verei. Verei o quê? Face a face. Tá vendo? Sim ou não? Depois o verei face a face. Vá para o versículo 30. Ele lá com Deus, aí ele diz: eu vi Deus face a face. Agora vá para o versículo 10. Ver o teu rosto foi como ter visto. Visto o quê? O rosto de Deus. Isso aqui é um trocadilho do texto. É um jogo de palavras. Eu verei o rosto dele face a face. Eu vi Deus face a face. Ver o teu rosto foi como ver o rosto de Deus. Lembra que eu disse que quando Deus mudou, aqui quando ele disse: eu vi Deus face a face, a percepção de Jacó mudou? Agora ele está percebendo Deus aonde? No rosto do seu irmão. Ele está percebendo que o perdão do seu irmão é como o perdão de Deus. Ele está olhando para o seu irmão e é como se ele estivesse vendo no irmão o rosto de Deus. Se nós fizéssemos isso, irmãos, nós pecaríamos menos contra o nosso irmão. Então, imagine que você está vendo Deus no seu irmão. Você iria ofendê-lo? Por que não? Porque ofendê-lo seria como ofender a Deus. É isso que Jacó está percebendo. Ver o teu rosto, ver o que aconteceu quando a gente se encontrou, foi como ver Deus. Foi como se encontrar com Deus, como ele se encontrou lá. Foi como perceber que o perdão do irmão era como Deus, o próprio Deus, o perdoando. Isso é fantástico. A percepção de Jacó mudou totalmente. Ver o teu rosto foi como ver o rosto de Deus. Isso é maravilhoso. Tem duas pregações aqui no livro de Gênesis, aqui no final, que é muito maravilhosa. Uma delas é que, assim, eu até costumo perguntar isso no começo. O que é mais difícil? Perdoar ou pedir perdão? Responda. Perdoar ou pedir perdão?
Mas esse não é o Mas esse não é a pergunta. A pergunta é qual é o mais difícil? Pedir perdão ou perdoar? Sim, beleza. Vamos já chegar no ponto. Quem mais? Quem mais? Só que pense o seguinte: quem está perdoando também, se ele tiver sido muito ofendido, é difícil perdoar. Porque mexeu numa coisa que é um vespeiro de um cor de maribondo, né? Cacho de maribondo, que é o nosso ego. Porque a gente sempre pensa que para perdoar, a pessoa que vai ser perdoada, ela precisa merecer. E na 99% das vezes, ou 100, ela não merece. E a pergunta continua. É pedir ou é perdoar? As duas histórias que falam de perdão aqui, essa agora, né, Jacó, e a outra é com José. E aí? O José foi a pessoa que foi vendido pelos irmãos, foi para a casa de Potifar, traído pela mulher dele. Né? Ele vai para a prisão, é traído pelo copeiro do rei. Ele interpreta o sonho do camarada lá e diz: olha, não esquece de mim. E o cara, não sei nem quem é tu, o jogo do bicho. E aí, quando ele chega, a posição que ele chega, que ele vê os irmãos, e aí, é fácil perdoar? Ah, seus miseráveis. Agora vocês vão me pagar. Então, se com Jacó ele precisava do perdão do irmão, José precisa perdoar os irmãos. E é engraçado, né? Porque Jacó, engraçado entre aspas, né? Jacó precisava do perdão do irmão. José precisava perdoar os irmãos. Não era só um perdão. Eram quantos perdões? Na verdade, eram 9. Não. 9. 9. Não era Benjamim, nem ele e nem Rúben. Porque Rúben não estava lá quando ele foi vendido. Quem salva ele, mas também vendeu junto, foi Judá. Porque os irmãos queriam matá-lo. E eles, não, a gente não vai ganhar nada matando. Vamos vender que a gente ganha mais, né? Mas calma que essa história ainda vai chegar. O fato é, sabe qual é o mais difícil? Perdoar ou pedir perdão? Meu irmão, o mais difícil depende do lado que você tiver. Se você estiver do lado de pedir perdão, é difícil. Se você estiver do lado de perdoar, é difícil. Os dois lados são difíceis. Porque se um você é aquele que foi ofendido, do outro você foi o ofensor. E se você precisa se humilhar para pedir perdão, por outro lado você tem que engolir o seu ego ferido. Ambas as coisas são difíceis. Vai depender muito de que lado a gente está, do ofensor
ou do ofendido. Mas Jacó, ele sabia que ele precisava do perdão do irmão. E para isso, ele precisou fazer 5 coisas. Bota aí, Rebeca. Já estão vendo aí? Sim ou não? Foi? Ele precisou se humilhar diante da situação, ou seja, deixar o orgulho e ser humilde. Ele precisou orar ao Senhor, que é fundamental, especialmente nessas horas. Ele precisou agir na dependência de Deus e não tentar dar o jeitinho dele lá. Deixar Deus trabalhar. Ele precisou se deixar ser transformado por Deus, se entregar a essa transformação. E por último, Jacó precisou ver Deus no rosto do seu irmão. Ver o perdão de Deus no perdão do seu irmão. Ele precisava do perdão do irmão. E por isso ele fez essas 5 coisas. Ele foi humilde, ele orou, ele precisou deixar Deus agir, não agir por ele mesmo, ele precisou se entregar a Deus e ser transformado, e ele viu Deus no rosto do seu irmão. 5 coisas que levaram Jacó a pedir perdão e Deus agindo na vida deles, eles foram reconciliados. Amém? É isso que a gente deveria fazer. É quase impossível, irmãos. É quase impossível para nós, como irmãos em Cristo, como corpo, membros do corpo de Cristo, em um momento da nossa vida ou outra, não ter algo entre a gente. Isso pode acontecer. Não deveria, mas pode. E quando isso acontecer, seja a gente o ofensor ou o ofendido, que a gente haja dessa maneira. Que haja humildade entre a gente. Que a gente ore a Deus por essa situação. Que a gente espere Deus agir. Que a gente se entregue ao Senhor e que a gente veja Deus no rosto do nosso irmão. Se assim a gente agir, nós sempre estaremos reconciliados. Amém? Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. O que nós vamos ver na semana que vem é meio que uma quebra aqui na história, tá? Porque ela vai correr lá para frente e depois ela vai voltar de novo. Então a gente vai ver a história de Diná, consequentemente a história de Levi e Simeão, que eles vão fazer. Depois a gente vai ver uma história de Judá, e aí só no capítulo 37 é que retoma aqui para a história. Então ele vai para frente, depois ele volta para a história. É meio que um parêntese, na história que ele está contando. Amém? Então, aqui nesse mesmo bate-canal, na semana que vem, tá? Mesmo horário, Gênesis capítulo 34. Então, vamos ficar de pé, irmãos. Que Deus abençoe a todos nós. Que o Senhor tenha falado ao seu coração. Que você tenha aprendido mais da palavra de Deus. Vamos orar para que a gente volte para a nossa casa abençoado e cheios da palavra de Deus e do Espírito do Senhor. Oremos. Amado e bendito Deus, louvado, Senhor, e engrandecido seja o teu santo, bendito e poderoso nome, não só hoje, mas sempre. E nós queremos te agradecer, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui, reunidos no teu nome, para ouvir e aprender a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra que foi explicada e aplicada ao nosso coração, ela encontre morada no coração de todos nós, aqueles que aqui se encontram, aqueles que estão acompanhando pelo YouTube, aqueles que vierem assistir esse estudo depois. Em nome de Jesus, abençoa cada um de nós, que a tua palavra penetre
profundamente em nosso coração, que ela não tenha entrado só em nossos ouvidos, mas que ela desça, que ela tenha descido e continue descendo ao mais íntimo e profundo do nosso coração. Muito obrigado pelo Senhor sempre falar por intermédio da tua palavra. Nos abençoa pela tua palavra, nos conduz pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo continue, ó Deus, em nome de Jesus, trabalhando ao nosso coração por intermédio da tua palavra. Fica conosco, leva-nos em paz para as nossas casas, nos protege no caminho de volta para que nenhum mal, Senhor, nos aconteça. É isso que te pedimos e no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus é que te agradecemos. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. Amém.